E aí, gente, tudo bem? Como é que estamos? Estou aqui, eu, Dr. João Borzino, no seu canal do YouTube, para falar sobre uma questão de um comentário feito no meu último post, que o post falhou sexualmente, entenda como fica seu cérebro, que fala muito sobre o cérebro do ansioso. E é muito interessante a colocação de um internauta aqui, de um seguidor, de um subscriber meu, que ele colocou o seguinte, não vou falar o nome dele para resguardar a sua intimidade, mas assim, ele colocou assim: doutor, já não funcionei, né? Já brochei 5 vezes na vida, eu tenho 24 anos, estou ficando com uma menina linda e fui ter relação com ela e da primeira vez nem deu sinal de nada. E na segunda vez, eu com medo de não funcionar, tomei um balãozinho azul, sabem bem o que é, comprimido para ereção, mais famoso que tem por aí, referência do mercado, né? Mas ficou rígido por pouco tempo. Eu amo ela, nessa segunda vez ainda consegui transar com ela, mas eu tenho pouca experiência sexual. Passei a grande parte da minha adolescência, só um momentinho, grande parte da minha adolescência assistindo filmes pornôs com aquelas mulheres super maravilhosas. Eu tenho um sentimento, às vezes, de inferioridade devido a tudo isso. Como eu faço para resolver isso? Então, é muito importante essa colocação dele aqui, essa abertura que ele faz sobre sentir-se inapto, inapropriado, com pouca experiência, com medo da falha, né? Quanto mais é importante, ele diz, eu amo muito essa garota, ela é muito importante para mim e, portanto, isso aumenta ainda essa questão de desempenho, esse medo em desagradá-la e ser rejeitado, né? Como é que eu faço para resolver esse problema? Quem quiser olhar, pode ver, eu coloquei, inclusive, em cima de todos os comentários, eu coloquei, olhem lá a resposta que eu dei ao seguidor tal, que ela é bastante importante para que todos leiam, né? Para que todos, porque assim, muitos me procuram por falha sexual, principalmente homens. E eu quero deixar bem claro o seguinte, esses casos onde está absolutamente claro que o indivíduo falha única e exclusivamente pela ansiedade que ele tem de desagradar, de ser desajeitado, de não ter experiência, de se sentir inapropriado, e o fato da menina ser muito importante na vida dele piorar tudo isso porque ele se cobra mais ainda, só marca um contexto sexual muito ruim. E a nossa vida e a nossa memória é feita de contextos, né? Como dizia lá John Irving, você pensa que tem a sua memória, mas ela é que te tem. O que ele queria dizer com isso? É que a nossa memória é formada por contextos, como eu estou explicando no vídeo, esse vídeo exatamente anterior, onde esse rapaz fez esse comentário, e que como ele mesmo explicou, ele percebe, por inexperiência, por se sentir impróprio, incapaz, por não estar correlacionando uma motivação positiva, e o fato de a menina ser de grande interesse para ele, ser algo que deixa ele mais ansioso ainda e o contexto mais complicado, ele tende realmente a falhar. Só que o ser humano hoje, ele não admite a falha. Sexualmente jamais admitiu, mas a falha é o meio pelo qual você vai aprender a resolver-se, você vai amadurecer, você vai adquirir experiência em qualquer âmbito da sua vida. Hoje, o ser humano nega a falha, nega o processo de aprendizado e sente-se impróprio, perdido, à deriva. E realmente essa sensação de estar à deriva é uma das piores sensações, pois a rejeição é um dos piores sentimentos que nós podemos ter, e ele se encontra exatamente neste mar de rejeição, de ser rejeitável, porque ele se vê sem um fio da meada, sem nada para puxar aí,
que o leve a uma resposta definitiva para o problema dele. E eu comentei aqui dizendo que ele não perca esperança fica ótimo, não? Que ele não perca a esperança de que a mulher ser interessante é algo que é extremamente importante no processo de aprendizado, a gostar de alguém, ter intimidade com alguém e conseguir vencer o obstáculo de medo de falhar, ou seja, ressignificar esse contexto onde a mulher está sendo repulsiva pelo nosso medo de falhar, né? Ou seja, ao invés dela transmitir para nós a questão de ser atraente, de que os movimentos dela, assim como o corpo dela, assim como a imagem dela, assim como o cheiro dela, o beijo, a pegada, a química, etc., remete o indivíduo a um bom estímulo, está levando o indivíduo a um estímulo ameaçador. Por isso que eu falo sobre ressignificação. É a mesma coisa que um processo traumático onde o indivíduo associou algo ruim a uma devida circunstância que deveria ser boa. Assim acontece no trauma. Imagina um indivíduo que estava lá na guerra do Vietnã, que morria de medo de entrar no meio de uma floresta, porque essa floresta, os vietnamitas faziam vários tipos de arapucas, vários tipos de armadilhas para os americanos caírem, eles caíam, e só que caíam sem ter a mínima ideia de onde estavam pisando e eram verdadeiras trapaças, né? Verdadeiras arapucas que fizeram com que os americanos perdessem a guerra. Quando um soldado americano olhava para uma floresta, ele simplesmente entrava em pânico, marcado exatamente por essa questão de trauma, de medo daquilo que tem um contexto muito agudo, de morte para ele. Então, só de olhar para a selva já fazia com que ele começasse a ter um chilique, entrar transtorno de estresse pós-traumático, como a gente diz, onde o indivíduo perdia o controle absoluto sobre si mesmo, né? Mas tudo que ele queria era não entrar naquele mato, porque ele não sabia de onde vinha o perigo, né? Então, ele ficava marcado pelo trauma. Assim funciona muito parecido o trauma do contexto, o contexto traumático, da falha sexual. Então, isso tudo tem que ser revertido. Então, eu sempre falo, não coloquem o carro na frente dos bois. Primeiro, permitam-se ter o seu próprio timing, não tenham medo do timing da parceira. Nós, homens, tendemos a colocar a mulher numa posição sexual muito diferente do que realmente elas sentem, do que elas realmente são. Então, nós precisamos entender que a mulher não pode ser repulsiva para nós. A mulher tem que ser algo que seja ressignificado como atraente de novo. E para isso, o indivíduo tem que deixar, e não, assim, o primeiro objetivo, o foco não tem que ser no problema genitalizado, eu vou ter que acabar penetrando, eu vou ter que acabar falhando. O foco tem que estar no prazer, naquilo que ressignifica como bom, ou seja, no beijo, no cheiro, na pegada, na química, no abraço, na boa conversa, no conteúdo do que ela fala, de como ela mexe no cabelo dela, e qual que é a forma dela, se ela é seu tipo. Tudo isso é muito importante e tem que ser ressignificado. Então eu digo que a exposição tem que ser lenta e gradual de novo para que esse contexto mude. Senão você vai sempre lembrar da falha primeiro. Então você precisa dar o seu timing, não vá no timing dela, porque hoje em dia tem a regra de 3, né? É aquela velha história. Tá no terceiro encontro, ela espera que transe. Eu moro sozinho, ela mora sozinha, ou então a gente vai para um motel, vai ter que ser assim. Tem um paciente que estava me contando aqui que ele foi encontrar com uma paciente um paciente contando que foi encontrar com uma conhecida de uma dessas redes sociais aí tipo Tinder ou Happn, etc e tal. Ele foi encontrar ela de outro município aqui perto de São Paulo. Ele chegou de ônibus no lugar, ela pegou ele de carro e já levou direto para um motel. Nem perguntou nada. Porque ela imagina que um homem vem sedento por aquilo. E que homens respondem assim.
Não, homens são gente também. E é um recado para vocês homens, para nós homens, que precisamos de um timing, um mínimo de intimidade, que isso se dá através das identificações. Isso tem que ser gostoso e não avoidant, repulsivo. Então, fica um comentário bastante importante sobre uma pergunta que veio aí de como, né? Como conseguir resolver o problema do medo de falhar sexualmente, é a ressignificação. Para quem precisar de ajuda, estou sempre à disposição em meu consultório para continuar e logo em breve teremos soluções, vamos dizer assim, soluções cibernéticas para isso, né? Logo mais teremos caminhos para que eu possa atingir mais pessoas na orientação de uma melhora dos seus problemas sexuais, né? Tratamento mesmo é só individualizado, só personalizado dentro de consultório. Quem quiser procurar, estou à vontade. Não esqueça de se inscrever e tocar no sininho e também replicar esse vídeo, né, para diante, porque é muito importante para o canal. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.